Aleluia, pode se assentar. A graça e a paz, meus queridos irmãos. É uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. E nós queremos aprender do Senhor nessa noite. Parece uma coisa tão óbvia, mas a parte que o tema que me foi dito para essa noite é a oração que transforma cidades. John Wesley, que foi conhecido por causa do nível de comprometimento com a palavra de Deus e com a vida de oração, até hoje, quando a gente tem a oportunidade de visitar Londres, a gente vê lá a igreja onde ele pregava, a casa onde ele morava, e ali no recinto onde ele morava tinha um quartinho de oração. E é inevitável quando a gente entra ali, a gente pensar, meu Deus, tudo começa com oração de fato. E ele falava, Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Era isso que John Wesley proclamava, era isso que ele acreditava, e por isso todos os dias ele se dedicava pelo menos a 2 horas de oração. E era a primeira coisa que ele fazia no dia dele. Assim que ele se levantava, ele ia para um ambiente que até hoje tem lá, como se tivesse um ginoflexório, o que indica que ele orava essas 2 horas pelo menos de joelhos, e ali ele recebia toda a direção daquilo que ele ia fazer. Ali ele colocava diante do Senhor o que ele tinha que colocar. E aí, quando a gente olha um pouco para a nossa vida hoje, para a maneira como a gente vive o Evangelho hoje, uma das coisas que a gente tem visto evidenciada ao longo das 2 últimas décadas é minguando a vida da oração congregacional. Eu não posso falar da vida de oração particular de vocês, eu não estou na casa de vocês, então eu não posso falar isso. Eu sei que tem aqueles grupos na igreja que são comprometidos com a intercessão, grupos de oração, os círculos de oração das irmãs, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da vida da oração congregacional. Eu conheci uma irmã venezuelana nos Estados Unidos há uns 2 anos e meio, mais ou menos. E eu estava conversando com aquela irmã que era recém-chegada da Venezuela, com todas as delicadezas que a Venezuela tem vivido nos últimos tempos. E ela estava ali, conseguiu sair, mas estava com o coração apertado, porque parte da família permaneceu na Venezuela. Mas ela estava ali e logo que ela chegou aos Estados Unidos, ela já arrumou um trabalho. E eu falei assim, então você está mandando recursos para a sua família? Ela falou assim, não consigo mandar recursos, porque tudo que eu vou enviar pode ser confiscado. E uma série de questões muito delicadas. E eu fui conversando com ela e eu falei assim, mas como é que está a sua adaptação aqui? Ela falou assim, está tudo bem, as coisas aqui funcionam, eu logo consegui um emprego, estou conseguindo sustentar a nossa família, meus filhos, meu marido também conseguiu um emprego, estamos felizes, a não ser pelas coisas que a gente sabe que estão acontecendo no nosso país, que a gente gostaria que fosse diferente, mas sabemos que tem uma igreja lá que ora. Aí eu falei, que bênção, é bom saber disso. Aí ela falou assim, é o que eu estou mais estranhando aqui. O que você está estranhando? Eu já fui em algumas igrejas aqui nos Estados Unidos, de língua hispana, e olha que nos Estados Unidos as igrejas de língua hispana, elas são consideradas igrejas fervorosas, igrejas que oram. E ela falou comigo assim, pois é, mas as pessoas aqui não oram, elas oram muito pouco. Sério? Eu sempre tive a informação de que a igreja hispana é extremamente fervorosa, que eles oram, que eles cantam, que eles são intensos na oração. Ela falou assim, não, eles não oram muito. Na minha igreja, lá na Venezuela, antes do período de louvor, a gente ora pelo menos 1 hora. Antes do louvor, eles oram pelo menos 1 hora. E eu falei assim,
Mas espera aí, como é que é? Não, na liturgia do culto. Quando nós chegamos ao culto, nós nos apresentamos diante de Deus em oração. E aí é contado no relógio? Não, ninguém fica olhando o relógio. É uma oração espontânea. Mas ela dura em torno de 1 hora. Eu falei assim, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. E aí eu comecei a observar no Brasil. Aí eu olhei para a minha própria história. E eu me lembrei que quando eu era uma adolescente, quando eu fui para a igreja, eu tinha 11 anos de idade, por causa da conversão dos meus pais. E eu me lembrei que aquela primeira igreja que me acolheu na minha adolescência, acolheu os meus pais, tinha o hábito da oração. Então a igreja orava, a congregação orava. Orava pelas famílias, orava pela nação, orava pelas necessidades da igreja, oravam pela cidade. E não era uma oração de 5 minutos não, gente. Eu me lembro quando eu fui para Lagoinha, que o pastor Márcio Valadão abria o culto de joelhos no púlpito em oração. E os períodos de oração eram intensos, eram dedicados, e eles colocavam todas as questões que estavam ali no culto, mas também orava pelas crianças, orava pelos jovens, mas também orava pela cidade, orava pela nação. E eu fui, ao longo da minha... Aí eu fui fazendo uma retrospectiva, à medida que eu fui conversando com aquela moça, e eu fui lembrando, e eu fui percebendo. Até ela me dizer isso, eu não tinha percebido. Quando ela me disse isso, eu fui fazer uma retrospectiva. E a oração, de fato, ela foi minguando, a oração congregacional, a igreja junto orando, em arrependimento de pecado, em confissão diante de Deus, em dobrar os joelhos. Eu lembro que quando eu fazia o culto femininas na igreja, eu começava, por causa disso, eu começava o culto em oração, fazia, dobra os joelhos e ora, porque eu sentia falta da oração. E aí eu falei assim, meu Deus, a gente precisa de orar mais, juntos, porque tem um poder que flui da oração coletiva, que não é a mesma coisa que flui na nossa oração individual. Não é à toa, gente, que em muitos ambientes de culto, e eu não estou falando isso para fazer uma crítica cruel, não. Eu estou falando isso como um chamado, um alerta, porque a casa do Senhor seria conhecida como casa de oração. Mas oração é o que menos acontece hoje nos nossos cultos. Se a gente pôr na balança o tempo que gasta com a palavra, o tempo que gasta com louvor e o tempo que gasta com oração, qual que é o menor tempo? Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, para as ordenanças do Senhor, e para isso que o John Wesley falou, nós estamos equivocados. Se tudo é gerado em oração, se Deus está aguardando que a gente interaja com Ele através da oração, como é que está a nossa vida de oração, gente? E aí a gente olha para o cenário das nossas cidades. Eu não sei como é que está aqui, gente. Eu não conheço Petrolina. É a primeira vez que eu ponho os pés nessa terra bendita. E eu já tive tantas boas notícias aqui. Eu me alegro. Me alegro muito de saber o que Deus está fazendo aqui. Mas eu posso falar da minha cidade. Belo Horizonte foi conhecida como um celeiro de ministros para toda a nação. Saiu um clamor de adoração de Belo Horizonte, que mudou a maneira do Brasil até adorar. E isso não é sobre glória de homens, isso é por causa da graça de Deus e porque Ele escolheu. Não é mérito nenhum de Belo Horizonte, mas a graça de Deus que não explica o que faz. Mas tantos ministérios vieram tendo uma repercussão no Brasil. David Keelan, pastor Cirilo, Diante do Trono, Asas da Adoração. Tanta gente influenciou o Brasil. Dan Duque tinha uma escola de treinamento em Belo Horizonte, como ele ministrou a ministros, e como isso reverberou na nação toda. A nação toda cantou Preciso de Ti, em arrependimento. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Os ajuntamentos que vieram, lindo, maravilhoso. Não existia carnaval em Belo Horizonte, o carnaval faliu em Belo Horizonte.
umas poucas coisinhas lá que não prosperavam, que não fazia nada. A cidade conhecida como uma cidade de adoradores. Vai lá hoje para ver. No último carnaval em Belo Horizonte, deu 5 milhões de pessoas de fora de Belo Horizonte que vieram pular carnaval em Belo Horizonte. Um lugar onde houve uma grande visitação de Deus, você pode ter certeza, Satanás vai querer meter o dedo dele lá. Agora, isso também nos alerta de algumas coisas. Que Deus não perde poder, Deus não está medindo poder com Satanás. Mas quando nós não nos mantemos na torre de vigia e de intercessão, nosso coração se perde nas nossas próprias vaidades, no nosso próprio entendimento, e as nossas cidades vão sendo dizimadas. É a política. A política não é mais poderosa do que a igreja. Mas uma igreja alinhada com o coração de Deus. Uma igreja que se submete ao senhorio de Cristo. Uma igreja que não anda tentando fazer alianças de poder, mas que confia plenamente, unicamente, exclusivamente no poder do Espírito Santo. E, gente, nós precisamos despertar, ao invés de só ficar indignados. A gente fica indignado, mas não dobra o joelho, não ora. A gente fica indignado, mas sabe, aí tem uma necessidade, aí todo mundo se move em oração. Deus convocou a igreja: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra não está sarada. A nossa terra não está sarada. Eu estou falando das estruturas de poder que estão privilegiando o mal. Liberação de porte de droga, isso é ruína para o país. Liberação de aborto, isso é ruína para o país. Como se não bastasse os pecados que a gente tem, outros acrescentados à nossa lista. E não é um problema deles, é um problema meu e seu. Porque eu sou brasileira. E é um problema que não é decidido pelo voto, é um problema que é decidido pela humilhação diante de Deus, em arrependimento dos nossos pecados, para que Ele mude a sorte das nossas cidades, mude a sorte da nossa nação. Não há esperança na política não, gente. Tanta gente boa que entra, chega lá, quer fazer o que é certo e não dá conta de fazer o que é certo, porque o esquema está armado desde que o Brasil foi descoberto. As estruturas de poder não permitem que a coisa mude, a não ser que Deus interfira na nossa história. Só Deus pode salvar o Brasil, gente. Como só Deus pode salvar a Venezuela, como só Deus pode salvar Israel, como só Deus pode salvar as nações da terra. Os homens se corrompem, os homens se vendem. Os que querem atuar não conseguem atuar, são neutralizados pelos interesses de uma maioria. A gente tem que entender isso e buscar na fonte certa, gente. A nossa esperança não está no que o homem pode fazer por nós. Se ele quiser usar o homem, ele vai usar. Mas a resposta vem dele. O poder flui dele. A segurança vem dele. A vida vem dele. A restauração vem dele. Não vem de homem nenhum. Vem dele. O incorruptível. O indestrutível. O todo-poderoso. Todo ídolo vai ser destituído, mesmo que seja um ídolo bonzinho. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, gente. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a oração devia ser o nosso estilo de vida. A oração devia fazer parte da nossa vida, e isso deveria se refletir no coletivo. Eu não sei como é que é a sua vida, eu não conheço cada um aqui. Mas o que eu sei é o seguinte: o que está reverberando no coletivo é um sinal do que está acontecendo no individual.
Não tem jeito de você ter uma igreja toda inflamada com oração, comprometida com oração, com vida de oração, e isso não aparecer quando reúne. É impossível você impedir um incêndio quando está todo mundo em chamas. É impossível. E muitas vezes nós nos reunimos em oração, como a gente já viu aí, movimentos de oração no Brasil, por essa e essa causa, e de maneira nenhuma eu estou desmerecendo esses movimentos. A gente tem que orar mesmo, alguém tem que começar. Só a gente que não pode parar, não. Porque não foi atendida a oração do jeito que a gente esperava, que tinha expectativa. Ok, então o que o Senhor quer nos falar com isso? O que Ele quer nos ensinar? Então tá bom, Senhor. Como é que a gente tem que orar então? Se o Senhor disse não para a nossa oração, estamos orando errado, né? Porque nós oramos e o Senhor falou não. Então nosso coração está pedindo uma coisa que o Senhor não quer dar. Então alinha o nosso coração ao teu coração. O que o Senhor quer fazer? Era para a gente continuar orando. Aliás, era para a gente orar mais. Quando a resposta de Deus vem contrária à nossa expectativa, sinal que a gente está radicalmente fora do prumo, fora do rumo, fora do propósito. Então a gente tem que se voltar para Ele ainda com mais intensidade. Senhor, então nos ensina, Espírito de Deus, o que o Senhor quer que a gente ore? Abra sua Bíblia comigo em Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago 4, de 1 a 3. O texto diz assim. Tiago capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. A minha versão é a NVT, a nova versão transformadora. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Uau! Esse texto de Tiago é um saculejo. Quando a gente faz uma análise da nossa vida individual de oração, e se você for honesto com isso, você vai perceber que as nossas orações são bem egoístas. A gente ora pelas nossas necessidades, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Pouquíssimas pessoas dedicam comprometido tempo de oração para a nação, para a igreja perseguida, para os povos não alcançados. Pouquíssimas pessoas focam em uma dessas questões que nada tem a ver com a gente. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para amar o que Ele ama. Nos envolver com o que Ele se envolveria, com aquilo que Ele se envolveria, com quem Ele se envolveria. E muitas vezes nós ficamos restritos àquelas nossas orações, nossas listas de pedidos e necessidades, quando um parente está enfermo, quando o filho está desviado, quando tem alguma necessidade específica. Aí o máximo que a gente vai é aí. Alguém te pede uma oração, você ora, mas normalmente as nossas orações, elas estão conectadas apenas as nossas necessidades. Eu não estou dizendo que não é válido orar pelas suas necessidades, meu querido. O Senhor é todo poderoso e Ele pode inclinar os ouvidos a todas as necessidades. Mas a questão é, quando a gente vai orar, a gente procura entender pelo Espírito o que Deus quer que a gente ore.
Às vezes a gente já tem a lista toda pronta e as nossas orações são automáticas. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo fulaninho, pelo ciclaninho. Guarda fulano, livra do mal. Senhor, escuta com os teus anjos. Pai, em nome de Jesus, vai diante de nós nesse dia. Nos livra de todo mal, nos livra do homem mau, nos livra da inveja, do ciúme. Às vezes tem até a mesma ordem. Tem gente que ora na hora da comida e depois nem lembra que orou. Tão automático que está. A gente orou, já oramos. Gente, definitivamente não é essa a vida de oração. As nossas orações, elas devem ser norteadas pela vontade de Deus. A gente precisa identificar qual que é a vontade de Deus na nossa oração. E como que a gente faz isso? Conhecendo a Deus e nos relacionando com Ele. Mas a gente está formatado num modelo tão quebrado. Quando a gente vai ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, o que você vai buscar na Bíblia? Às vezes você vai buscar na Bíblia, na sua leitura da Bíblia, alívio, esperança, direção, ensino para você, sim ou não? Eu vou ler a Bíblia, vou me inspirar, vou ler a Bíblia para ficar forte, para me encorajar, porque o mundo está difícil. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero uma palavra de direção para aquela decisão que eu tenho que tomar. Só a gente, que quando a gente vai ler a Bíblia, a nossa principal motivação não é o que eu vou aprender com a Bíblia. Isso vai acontecer. A palavra de Deus é ensino, é refrigério, é consolo, é direção, ela é tudo isso. Mas quando eu leio a Bíblia, a minha motivação primeira eu vou ler a Bíblia para conhecer a Deus. Eu leio a Bíblia para eu conhecer a Deus, eu conhecer o caráter de Deus, como Ele age, como Ele pensa, como Ele se move. Não é à toa, gente, que Jesus falou: em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A gente inverteu a ordem. E se nós não conhecemos a Deus, o coração de Deus, o caráter de Deus, como Ele age, como Ele sente, o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, nós não seremos transformados. E se nós não formos transformados, nós vamos orar equivocadamente. Vocês estão entendendo? Por isso que quando você vai ler a Bíblia, te dá aquela preguiça, aquele sono. Você nunca consegue sair do livro de Salmos e Provérbios. Deixa eu te falar uma coisa, não dá para você conhecer a Deus só lendo Salmos e Provérbios, amado. Salmos e Provérbios é só uma parte. Helena, mas quando eu vou ler Levítico, pois é, Levítico te mostra como é que Deus age. Números mostra como Deus é uma face de Deus. Mas como a gente vai no self-service da Bíblia, pegando só a coxa, pega o pé, é lá que está o colágeno. A gente só escolhe as partes boas. Por quê? Porque a motivação está errada. A gente está lendo a Bíblia por interesse próprio. Então a gente conhece a Deus parcialmente, e aí cresce parcialmente, e aí é curado na identidade parcialmente, e fica parcialmente crente. É isso que o diabo gosta. Um tanto de gente parcialmente crente, porque o parcialmente crente não ameaça o inferno. Gente, vamos sair dessa vida utilitarista, dessa religião utilitarista, que pega a coxa. Não, eu vou na Bíblia porque eu preciso conhecer o meu Deus. O Deus a quem eu digo que eu sirvo, que eu amo e que eu adoro. Eu preciso conhecer Ele todo. Eu preciso conhecer a face amorosa de Deus. E eu também preciso conhecer a justiça de Deus, a ira de Deus contra o pecado. Eu preciso conhecer, porque quando eu conheço a ira de Deus, eu não vou brincar com Ele. Eu não vou ser leviana nesse relacionamento com Ele. Eu sei que Ele é Pai, eu desfruto do seu colo, do seu amor, da sua proteção, do seu cuidado, do cheiro no meu cangote. Mas eu também desfruto do limite que Ele me dá, da disciplina que Ele me dá, do caráter que Ele me transforma.
A gente quer a paternidade de Deus parcial, só a parte amorosa. Mas um bom pai, ele não é feito só de carinho e cafuné. Um bom pai dá limite, um bom pai sustenta. Um bom pai fala, não vai. Um bom pai fala, não anda com fulano, não quero você mais com fulano. Deus sabe o que faz, Deus é um pai completo, perfeito. E nós não desfrutamos plenamente de quem Ele é, porque a gente só se aproxima de Deus com uma visão utilitarista, querendo só as partes boas. Nós precisamos de conhecer a Deus, não apenas, e eu falo agora para mulheres, não apenas emocionalmente, nós somos muito emocionais. E isso é maravilhoso, amar a Deus com todo o seu coração. Mas continua lendo o verso, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Entendimento. E para você entender Deus, você tem que estudar Deus. Nós não temos entendimento, e eu quero te dizer, você não ama o que você não entende, o que você não conhece. Você pensa que ama, você não ama o que você não conhece. Você é só movido por emoção, isso é paixão. Isso é paixão. Você não conhece o cara, ele é lindo, né? Olho azul, olhou para você, baterista da igreja. Seu coração pulsou, nunca viu, não sabe nada sobre ele, mas está apaixonada. Agora só vai saber se ama mesmo quando conhecer a bisca. Não é assim? Às vezes é uma lindeza. Quando você vai conhecendo, se você está cego pela paixão, vai se dar mal. É ou não é? Quanta história assim você já viu? Foi levado só pela paixão. Mas às vezes a mãe que já tem uma experiência, conhece. Já dá uma sacada. Não se mete com esse menino não. Mãe, é o amor da minha vida. Menina, não casa com esse menino não, você não conhece. Mãe, é o amor da minha vida, eu mudo ele, mãe. O resto da novela vocês já sabem. Por isso que é importante conhecer minimamente. Minimamente. Ver o amor da sua vida bravo uma vez na vida, para você ver como é que ele reage quando ele está furioso. Nós precisamos conhecer a Deus, queridos. Porque se a gente não conhecer o Senhor, nós não vamos orar de maneira adequada. Nós não vamos amá-lo adequadamente. Nosso amor não será firme e fiel. Será um amor vacilante. Eu amo a Deus quando Ele faz o que eu quero. Quando Ele não faz o que eu quero, faz igual um tanto de crente fez depois da eleição. Deus não me ama nada. Orei, jejuei, paguei um preço, estou saindo fora. Deus te ama, você que não ama Ele nada. Porque na hora que Ele te dá uma resposta diferente daquela que você queria, você sai fora. Você não ama Deus, você ama o Deus que você customizou. Não o Deus da Bíblia, o Deus que você imaginou na sua cabeça. Então, gente, para nós orarmos de uma maneira adequada, nós precisamos de conhecer o coração de Deus. E você conhece o coração de Deus através das Escrituras. Aqui você vê como Jesus se relacionava com as crianças. Os discípulos estavam preocupados com o barulho dos meninos, com a bagunça dos meninos, e queriam impedir que as crianças chegassem até Jesus. Ele, não. Não as impeçais, delas é o reino. E quantas vezes, quando nós não nos posicionamos, quando nós não alinhamos o nosso coração ao coração de Deus, nós impedimos, com a nossa omissão, com a nossa preguiça, com a nossa negligência, nós impedimos que crianças tenham um encontro transformador com Jesus e sejam protegidas pela mão dele. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida autocentrada. Ele nos chamou para nós compartilharmos
os dons, os talentos, o dinheiro, a casa, o carro, tudo que Ele dá, o tempo, tudo que Deus nos dá, não é uma dádiva para encher os nossos celeiros, é uma dádiva para compartilhar. Tesouro a gente acumula no céu, não é aqui. Mas a gente investe o nosso dinheiro em tanta quinquilharia, mas não apadrinha uma criança. Eu me envolvi com uma ONG que tem um trabalho no Níger, um dos países mais pobres do mundo. As crianças em estado de extrema desnutrição. Mas uma mulher, uma jovem, quando ela foi, ela era solteira. Deu a vida, está dando a vida pelo Níger. Hoje ela é casada com um nigerino. E quantas crianças ela tirou do estado de desnutrição extrema. E quantas morreram nos braços dela, porque chegaram para ela tarde demais. Quando eu olho para a Jéssica, eu posso colaborar financeiramente com essa obra. Mas eu vou ter que bater continência para ela para o resto da minha vida. Porque o dinheiro pode ser importante, gente. Mas ela derramou a vida. Ela derrama a vida todos os dias. Às vezes você pensa, não, eu já apadrinho, Helena. Que bênção, minha irmã. Que bom que você apadrinha. Que bom que você sustenta uma criança. Que bom que você se envolveu com alguma obra que tenha criança no meio. Glória a Deus por isso. Mas e que mais? E o que mais? Como é que você é uma influência no seu bairro? Como é que você participa para cuidar das crianças aqui na igreja? Como é que se alivia as tias? Porque para a gente que é membro de igreja é muito fácil chegar com o nosso filho. Oi tia, Deus abençoe, tchau. Vem para o culto. Mas nunca para perguntar, como é que você está? Como é que o meu filho está? Eu posso ajudar de alguma forma? Você quer assistir o culto hoje? Deixa eu ficar no seu lugar. Me treina para a próxima semana, para eu dar a lição no seu lugar? Sabe, gente, a gente precisa se engajar de alguma forma. Não é só com o nosso bolso que a gente precisa se engajar, não. É com o nosso coração, é com a nossa oração, é com o nosso comprometimento. Tem uma criança perto de você que pode ser liberta. Ser livre de um cativeiro opressor. Mas a gente às vezes não quer se meter porque é casa de família, né? Quantas crianças que às vezes chegam na igreja e denunciam que estão sendo abusadas. Você já contou para alguém? Contei para a mamãe, mas a mamãe não acreditou. Contei para a vovó, mas a vovó falou que não é para falar isso com ninguém. Eu fui molestada, gente, durante 7 anos da minha infância. E o dia que eu me enchi de coragem para contar para minha avó que meu tio estava me molestando, ela não acreditou em mim, começou a passar mal, com dor no peito. O meu avô olhou para mim, meneou a cabeça, dizendo, como é que você inventa uma coisa dessa contra o seu tio? Eu custei a me encher de coragem para abrir o meu coração, pedindo socorro. E quando eu pedi socorro, ninguém acreditou em mim. Ou fingiu que não acreditou, porque o meu avô, naquela noite, me colocou entre eu e a minha avó, entre ele e a minha avó, para me proteger. E o meu tio veio me tocar. Eu dormi entre o meu avô e a minha avó. Ele entrou no quarto. Quando ele enfiou a mão debaixo da coberta e pôs a mão em mim, eu belisquei o meu avô. Fingi que estava dormindo e belisquei o meu avô. Meu avô acordou, brigou com ele, pôs ele para fora do quarto. E foi ali que os abusos cessaram. Ali os abusos cessaram.
A gente pode interromper uma história de abuso, a gente pode evitar uma história de abuso, mas a gente tem que se comprometer, gente. Desce do muro. Para de ser crente parcial. Isso vai exigir de nós, gente, sim, comprometimento. Comprometimento com Cristo vai gerar em nós comprometimento com o próximo. Senão é mentira. Se nós nos dizemos que somos cristãos e a gente não está disposto a dar a nossa vida, é mentira. Não está disposto a dar o nosso tempo, é mentira. Você está se auto-enganando. E tudo, como a gente começou esse culto dizendo, tudo começa pela oração. Jesus orava, mas a gente acha que não precisa, né? Eu fui buscar nas Escrituras Sagradas, só no Novo Testamento. Você não precisa de abrir, não. Só no Novo Testamento eu fui buscar. Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Mateus 21, 13. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Lucas 1, 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Lucas 6, 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Quem? Jesus Cristo. Lucas 19, 46, repete, a minha casa será chamada casa de oração. Lucas 22, 45, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Jesus, no seu momento de agonia, no seu momento de sacrifício, o que ele foi fazer? Foi orar. Ele estava prestes a entregar a sua vida, o que ele foi fazer? Foi orar. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, enquanto esperavam serem revestidos do Espírito Santo, estavam em oração. Atos 3:1. E Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Olha, Pedro e João oravam no templo, na hora da oração. Atos 6:4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A postura dos discípulos diante da igreja recém-nascida. Atos 10:31. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Cornélio era ímpio, era gentio, não era judeu. E o Deus eterno viu a oração, viu as obras de Cornélio e ouviu a oração dele e mandou socorro na casa dele. Atos 16:16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. O apóstolo Paulo orava, indo à oração. Olha, ele estava indo orar. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 1 Coríntios 7:5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Orientação do apóstolo Paulo aos casados. 2 Coríntios 9:14. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós habita. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Filipenses 1:4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. O apóstolo Paulo se dirigindo à igreja de Filipos. Não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses 4:6.
Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. 1 Timóteo 4:5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Tiago 5:15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Tiago 5:16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 1 Pedro 4:7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Isso são apenas alguns versos só do Novo Testamento. Somos convocados à oração, uns pelos outros, coletivamente, individualmente, mas a nossa vida de oração é medíocre, é pobre e é autocentrada. E se nós queremos, gente, efetivamente, que as nossas crianças sejam preservadas, sabe, teve uma mãe corajosa que preparou um cesto. E tapou as brechas com betume. E entregou um menino nas margens do rio Nilo aos cuidados de Deus. E Deus fez com que aquela criança, o libertador que ele tinha preparado para o povo hebreu no Egito, fosse encontrado pela filha de Faraó. A ação foi de Deus. A filha de Faraó foi levada ali pela mão de Deus, mas teve a ação de Joquebede. Ela preparou o cesto, ela passou betume, e ela confiou no Senhor. A oração é o nosso cesto, gente. Começa com a oração. Nós precisamos de voltar a gerar um ambiente de oração nas nossas igrejas, orando pelas nossas cidades, orando pelas nossas crianças, orando para que o Senhor intervenha com poder e graça, para que Satanás não saqueie a cidade. Nós precisamos de usufruir desse poder maravilhoso, dessa arma poderosa que foi entregue para o povo de Deus. Nós somos armados e perigosos, mas não manejamos a arma, ela fica só embanhada. A oração é uma arma ofensiva no reino do Espírito. A promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja tem que orar, a igreja tem que agir. Porta é arma de defesa, não é arma de ataque. Isso significa que se as portas não prevalecerão, é porque a igreja está atacando. E como que a igreja investe contra o inferno? Orando, é de joelhos, gente. Não é gritando para demônio, marchando, não. É orando, pôr a boca no pó, se arrependendo dos pecados, pedindo a Deus: Deus, seja propício a nós, sempre tem misericórdia de nós. Nós não merecemos nada não, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos limitados como nação, mas o Senhor é grande em misericórdia e amor, e nós te pedimos: perdoa os pecados da igreja, perdoa os pecados da nossa cidade, perdoa os pecados dos políticos, perdoa o nosso pecado, Senhor, e muda a sorte da nossa nação. Muda a sorte das nossas crianças, Senhor. Quando você pensa quantas crianças estão sendo molestadas, e essa coisa, gente, não está fora da igreja, e você sabe disso. Começou a pipocar um tanto de denúncia aí. Não se fala sobre o assunto. Vai para debaixo do tapete. Vamos confrontar o assunto. Por que está tendo abuso? Porque está tendo consumo de pornografia? Porque tem um abuso no passado de algum homem que não foi curado, de alguma mulher que não foi curada? Porque se a gente não foi curado, a gente vai repetir o que fizeram com a gente? Precisamos orar, precisamos abordar alguns assuntos, meus irmãos. E precisamos de cultivar esse ambiente de oração que a gente quer ver refletido na reunião dos santos dentro do nosso quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Está tudo aqui.
Senhor veio, o Senhor reconstruiu o caminho, Ele enviou Jesus, que abriu um novo caminho de acesso a Deus. Você não precisa agora de um sumo sacerdote para você chegar a Deus. O sumo sacerdote é Jesus. Você tem livre acesso a Deus, você pode falar com Ele a hora que você quiser. Sem cerimônia, sem marcar audiência. Mas entra na presença dEle com toda reverência e vai conhecê-lo, para que o seu coração seja moldado, a fim de que você ore aquilo que já está no coração dEle. Deus quer compartilhar com o nosso coração o que está no coração dEle. Não é só com a pastora Simeia que Ele quer fazer isso não, gente. É com cada um de nós. Não é só com o pastor dessa casa, não. A gente tem que parar de transferir responsabilidade para lideranças. As lideranças são muito importantes, mas elas deveriam nos inspirar e não nos acomodar. Tem uma conta que eu vou prestar diante de Deus, pessoalmente. Helena, o que você fez com o que eu te dei? Você visitou? Você alimentou? Você vestiu? Você intercedeu? Você abriu a tua boca em favor daqueles que não podem se defender? Você foi a resposta para os desamparados? Que seja um. Se cada um de nós aqui se comprometer a orar por uma família, a ser resposta na vida de uma família, essas estatísticas que foram lidas vão começar a ser abaladas e modificadas para a glória de Deus. Se nós quisermos ver na nossa cidade uma infância protegida, nós precisamos de nos envolver em oração. Mas antes de nos envolver em oração, nós precisamos de nos envolver com o próprio Deus, para deixarmos de orar orações autocentradas e egoístas. Em primeiro lugar, o reino e a vontade de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse aí no seu lugar uma análise, uma autoanálise. Eu não conheço você, mas o Espírito Santo conhece. Conhece cada um de nós aqui. Ele sabe das nossas fraquezas, limites, faltas. E a gente empreende tanta energia e paixão para defender homem, sistemas, governos, opiniões. E o Senhor está nos chamando para empreender toda essa paixão, para conhecê-lo e para fazê-lo conhecido. Para gerarmos com os nossos joelhos o que Deus quer trazer sobre o Brasil, o que Deus quer trazer sobre Petrolina. Helena, mas Deus já tem abençoado Petrolina. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Mas como uma moradora de uma cidade que já foi muito abençoada, eu te digo, continue na torre de vigia. Continue no lugar da oração. Continue orando pelas igrejas em Petrolina, pelo povo de Deus em Petrolina. Que a igreja seja fortalecida, avivada, que as mesquinharias não existam, que as competições acabem, que a unidade venha, que o corpo funcione, o corpo de Cristo seja efetivo nessa cidade, tocando os vulneráveis, indo a lugares que Jesus iria, sendo o coração pulsante do Senhor nessa cidade. Isso acontece pela oração. Unidade não é uma coisa que os homens promovem. Não existe unidade da igreja sem oração.
e dependência do Espírito Santo. Nós somos orgulhosos demais para encontrarmos a unidade no corpo. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo nos governar, nos dirigir nas nossas orações, nós vamos ver essa cidade ainda mais abençoada. A igreja em Petrolina ainda mais fortalecida, mais comprometida, mais transformadora. Jesus não falou que a política ia ser o sal e a luz. Ele falou que os discípulos dele, eu e você, que a igreja dele seria sal e seria luz. Como é que está a sua vida de oração? Não é para você responder para mim, é para você fazer uma autoanálise. Você ora pela sua cidade? Você ora pelos vereadores? Você ora pelas diretoras de escola e professores dessa cidade? Você ora pelas igrejas, para que elas se tornem lugares seguros para as crianças dessa cidade? Você ora pela lei, para que ela seja cumprida? Você ora pelos advogados, pelos magistrados dessa cidade? Você ora para que a injustiça recue, para que o abuso diminua, para que o Senhor lance luz nas trevas, para que o Evangelho de Jesus Cristo entre nos lares e quebre todo jugo de servidão, toda perpetuação da maldade. É pela oração, igreja, tudo começa pela oração. As estratégias, as leis, as intervenções nas escolas, isso vem como estratégia seguinte. Quando Deus colocou Esther no palácio, não era sobre roupa bonita, banho de óleos, servas e joias. Não era para curar a orfandade de Esther, tornando ela uma rainha poderosa. Deus colocou Esther no palácio para erguê-la como defensora de toda uma nação, de todo um povo, adultos e crianças. E quando ela estava confusa, sem saber o que fazer, Mordecai fala para ela: olha, quem sabe foi para um tempo como esse que Deus te colocou aí. Agora não pense você, que se você não fizer nada, o Senhor não vai agir. Deu um choque de realidade nela. E ela esqueceu das joias, dos olhos, dos vestidos e da coroa, e foi orar e jejuar. Orou e jejuou, até que Deus deu a estratégia. E continuou dando estratégias, até que o inimigo foi vencido e o povo foi preservado. Nós precisamos de voltar para o lugar da oração, meus irmãos. A oração individual, fazendo dos nossos lares um lugar de oração. E que isso se reflita na vida da igreja em Petrolina. Que as igrejas voltem a orar. Que as igrejas voltem a dobrar os seus joelhos em sinal de submissão e dependência. Que a igreja comece a chorar e a gemer pelos vulneráveis. Que a igreja comece a chorar para que as crianças sejam encontradas pelo poder do Espírito Santo. Como é que você defende uma criança do próprio pai dela? Como é que você defende uma criança de um tio, de um primo, de um irmão mais velho? A oração do justo pode muito em seus efeitos.
Não subestime essa arma poderosa que Deus entregou para o seu povo. O próprio Jesus encarnado fez amplo uso dessa ferramenta. Orava em todo o tempo para todas as coisas, se retirava para a oração. Nos bons momentos, nos momentos de multiplicar o pão e no momento de dar o seu próprio corpo para ser moído. Nós olhamos para um Jesus que orava. O que a gente pensa que não precisa? Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, que nos ensina, nos encoraja, nos exorta, mas principalmente porque ela nos faz conhecer a tua vontade, o teu caráter, e pulsar na mesma frequência que o teu coração pulsa. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a buscarmos te conhecer mais, a nos aproximarmos mais, através das Escrituras Sagradas e através da oração. Nos ensina, Espírito Santo, a não fazermos orações apenas por nós mesmos, pelas nossas causas. Sim, a gente quer apresentar diante do Senhor as nossas causas, porque só o Senhor pode nos dirigir, nos conduzir, nos curar, nos proteger. Mas nós não queremos ser egoístas, Deus. Afasta de nós a mentalidade de consumidores da fé. Afasta de nós. Nós queremos ter um relacionamento com o Senhor. E conhecendo o Senhor, amar ao Senhor e a tudo que o Senhor ama. Alinhe o nosso coração. Ensina-nos, Espírito. Nós precisamos tanto do teu ensino, Espírito Santo. Faz uma obra na nossa mente, no nosso entendimento, para que a gente também possa experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos ao Senhor em súplica e dependência, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que nós não sejamos apenas ouvintes, meus irmãos, mas praticantes da palavra. Não tem relacionamento sem conversa. E se nós estamos num relacionamento de amor verdadeiro com Deus, nós queremos saber o que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele sente. E não apenas depositarmos diante dEle o que nós queremos, o que nós sentimos, o que nós pensamos. Um relacionamento é bilateral, tem que fluir dos dois lados. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe.